Bem-vindos a mais uma edição do Bem Viver, meus queridos aí em casa. Estão curiosos para saber qual é o tema de hoje? Eu, semana passada, deixei-vos aqui um cheirinho do que é que íamos ter, pois hoje temos aqui connosco um convidado muito especial, o nosso querido Dr. Rafael Barreiros, osteopata, e vamos falar sobre o que é a osteopatia, para que serve e o que é que trata esta arte milenar. Olá, doutor, obrigada por estar aqui connosco hoje na nossa pequena casa. Doutor, antes de mais, o doutor está aqui em Angola há quanto tempo a trabalhar em osteopatia? Estou aqui desde novembro de 2019. Já vai um tempo. Já vai algum tempo. E como é que foi a adesão do povo angolano à osteopatia? Porque as pessoas confundem ainda a osteopatia com a ortopedia e há quem diga até que a osteopatia é uma arte tradicional, não é? Dos chamados endireitas. Sim. Eu tenho uma dor de costas, eu vou em direita. E como é que as pessoas o aceitaram? Então, realmente, os angolanos, né, essa população não conhecia muito bem a osteopatia, até que eu entrei em uma área de trabalho no meu consultório e as pessoas começaram a conhecer. Então, eles conheciam primeiro sobre o doutor o que estrala os ossos, porque faz aquele barulho, aquelas coisas que chamam bastante atenção, que não é a atuação principal de um osteopata, que é sim equilibrar os ossos e retirar assim as dores do nosso corpo, né? Então os angolanos pouco a pouco foram conhecendo nas redes sociais e tudo, e hoje eu acho que boa parte aí já conhece, já está com segurança nessa profissão, e eu acho que tá correndo super bem. E já não fogem tanto, mas a diferença entre a osteopatia e a ortopedia, o que é que distingue uma arte da outra, este tipo de medicina da outra? Ok, são áreas totalmente distintas. A ortopedia é uma área clínica, médica, que visa procurar e solucionar os problemas do paciente, indicando ele para fazer as radiografias, para tentar encontrar o problema, o ponto comum desse problema. O osteopata ele já tem um diagnóstico próprio, ele consegue ver quais os problemas, os desequilíbrios, a falta de mobilidade e, com a sua própria terapia, com suas próprias mãos, consegue resolver esse problema, encontrar a causa do problema e resolver definitivamente todos os desequilíbrios do corpo. Então são áreas distintas. Um é para diagnosticar e o outro é para diagnosticar e também resolver. Portanto, é uma terapia imediata. Exatamente. Eu posso falar até um bocadinho de um caso que eu tive há muitos anos atrás, que eu nem sei como é que isto aconteceu. Eu tive muitas dores de costas, portanto eu nem me conseguia dobrar e lembro-me que eu procurei uma consulta de ortopedia, porque a osteopatia, se hoje em dia há muita gente que desconhece, imagina há 15, 20 anos atrás, poucas pessoas iam ao osteopata. E eu lembro-me de ir para o gabinete do ortopedista e ele mandou-me fazer um raio-x e o raio-x não acusava nada, não havia inchaço, não tinha havido queda aparente nenhuma. Eu lembro-me de ir para casa com cremes e levar umas injeções, mas realmente as dores continuavam. E o meu avô, que era um famoso em direito, não é? Okay. Não tinha cursado nada, não tinha estudos nenhuns, então ele simplesmente sentou-me numa cadeira e com a palpação dos polegares e com a medição, pôs-me assim direitinho, ele disse-me, olha, o que tu precisas é de ser estalada porque tu estás aqui com um desnível. E eu fiquei assustada, mas a realidade é que aquilo resultou. Mas eu já ouvi dizer, de fonte segura, que a osteopatia vai para além, portanto, do estalar a coluna e do tirar as dores de costas. Há muito mais coisas que podem ser tratadas através da osteopatia. Quer-nos falar sobre isso? Claro que sim, com todo gosto. Olha, lá nos Estados Unidos, quando o Dr. Taylor Steele inventou a osteopatia, ele era um cientista, assim, uma pessoa da área da ortopedia também, que conhecia profundamente a anatomia do nosso corpo. E ele conseguiu compreender e fazer com que as pessoas compreendessem que a osteopatia, equilibrando a parte óssea, consegue regular a parte inervatória, harmonizando também a parte muscular, o corpo começa a funcionar de uma forma diferente. Nosso corpo ele tem um estímulo próprio, ele consegue se autocurar. Então, se o nosso corpo está em desequilíbrio, muitas áreas do corpo começam a não funcionar porque elas não conseguem com que a informação chegue na melhor forma possível. Ou seja, o nosso cérebro domina sobre o nosso corpo, o nosso cérebro vai entrar pela nossa medula, espalhar pelas nossas ramificações nervosas
E os nossos ossos são a proteção disso tudo. Então, dentro da nossa coluna vertebral, dessa coluna aqui, passa a inervação, a medula e a inervação, que é toda a informação que o nosso cérebro tem para espalhar sobre o corpo. Quando nós temos algum bloqueio articular, com licença, isso, por exemplo, está um pouco avantajado, é só um pouquinho, sempre os desequilíbrios são pequenos, então vai bloquear algumas áreas do nosso corpo através da inervação. Então o nosso corpo deixa de receber uma grande informação e não pode se autocurar. Então o Dr. Taylor Still entendeu que nós podíamos equilibrar o nosso corpo e colocar ele se autocurando, tendo uma melhor qualidade de vida. Quando o seu avô mexia no seu corpo, o que ele fazia? Ele tentava com as mãos dele, com a mecânica do corpo, equilibrar de uma forma rústica, mas ele equilibrava. Ele conseguia olhar para o corpo, ver que isso não está certo, então eu vou colocar assim e agora está certo. E aí, automaticamente, o nosso corpo desbloqueia algumas áreas que consegue com que a dor vá embora. Então, você melhorou, não no ortopedista, mas sim com o indireita. Não, completamente. Exatamente. E com o emplastro nas costas. Com o emplastro, às vezes com remédio, com chás e tudo, na época era assim, não é? Sim. Então, o nosso corpo, ele estando em equilíbrio, e é por isso que é tão importante fazer exercício físico. Porque o exercício físico, ele faz com que o nosso corpo anatomicamente vá se equilibrando. O nosso corpo, ele foi feito para ter movimento. Ele é articulado, ele foi feito para ter mobilidade. Portanto, nós trabalharmos sentados o dia inteiro ou de pé o dia inteiro vai trazer alguns desconfortos para o nosso corpo, porque ele foi feito para ser móvel, para ter mobilidade. Ai meu Deus, eu tenho tantas perguntas agora para fazer assim, todas de uma vez, é uma enxurrada. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer, doutor, é: qualquer desequilíbrio que haja na coluna, portanto, pode-me causar desconforto físico. As enxaquecas podem estar relacionadas com esse desequilíbrio? Com certeza. Nós temos as enxaquecas, nós temos vários tipos de enxaqueca. As mais comuns são as inervatórias, as tensionais e as enxaquecas pela nossa emoção, pelos nossos estresses. Então, o que acontece, na maioria das vezes, são bloqueios articulares na área cervical, nessa área aqui, que faz com que as compressões musculares sejam mais fortes, e então temos as nossas enxaquecas por estresse. E é por isso que quando uma pessoa que tem enxaqueca diz: eu fico feliz, minha cabeça dói, eu fico triste, a minha cabeça dói, eu fico emotivo, a minha cabeça dói. Porque as enxaquecas vêm através das tensões musculares. Você, quando está nervosa, quando o seu patrão briga com você, sim. você faz isso, né? Você fica... Isso leva-me à segunda pergunta, sem eu querer interromper e já interrompendo, mas isto depois vai terminar o seu raciocínio. A segunda pergunta é, portanto, estávamos a falar das tensões e da própria postura, que também pode causar isso. Portanto, o facto de eu estar sentada num escritório o dia inteiro e ir lá para casa, porque eu acredito que então agora em home office muitas das pessoas estão a vivenciar isso, porque no escritório ainda temos uma cadeira minimamente confortável com um encosto bom para a coluna, em casa estamos na cadeira da mesa da sala de jantar. Exatamente. Ou no sofá, que é o meu caso, com uma criança a saltar-me em cima das costas enquanto eu tento equilibrar o computador no colo. E a tendência, e eu vi por mim e vejo por muitos colegas meus, é estarmos assim. Exatamente. Porque é uma posição de conforto. Ao fim de 8 horas a gente sente-se muito confortáveis nesta posição. E a realidade é que ao fim dessas 8 horas de trabalho, inconscientemente, a primeira coisa que a gente faz quando chega a casa, e falo para mim mais uma vez, é: está-me a doer imensa a cabeça, e a minha mão vai automaticamente aqui ao pescoço. E agora vou-lhe dar continuidade para poder-me explicar o porquê, porque é instintivo. Claro. O primeiro sítio onde a gente mete a mão quando tem uma dor de cabeça, ou é nas fontes ou no pescoço. Exatamente. Porque é uma postura é inimiga número 1, né? As nossas dores vêm por isso. Na área clínica nós entendemos que a falta de movimentação do corpo traz muitos malefícios. Então, se você trabalha sentado o dia todo, num computador, numa posição ruim, os nossos músculos ficam fadigados, visto que o músculo é o combustível do osso, porque se o músculo se mexe, é ali que mexe o osso. Eu fiz esse movimento, o meu osso foi porque o meu músculo permitiu, ele que levou. Então, os nossos músculos ficam tensos, fazem com que as nossas vértebras, nossos ossos se movam e ficam em posições erradas, bloqueando então as inervações, e começam as dores de cabeça, começam as dormências nas mãos,
começam a fadiga e o estresse, e o nosso cérebro não, começa a assimilar coisas que não deveria, e começam então os problemas. E aí, consequentemente, vão procurar ajuda, ou do ortopedista, ou do osteopata, ou do indireita, mas sempre começam através daí, das más posturas, na maioria das vezes. E diga-me uma coisa, e eu ouvia muito isto na minha avó e na minha tia, que já tinham uma certa idade. Porque o médico disse-me que as minhas vértebras estão deslocadas, a L5, eu estou com um problema nas vértebras, portanto, as vértebras são estas? São essas aqui. São as vértebras da nossa coluna vertebral. E nós, na osteopatia, portanto, um paciente que sofra com esse problema, as minhas vértebras têm dor de coluna, eu não consigo sentar direito porque a vértebra está deslocada, porque eu não vejo o ortopedista conseguir fazer uma correção da vértebra. Eles não mexem nas vértebras. Não mexem. É operatório, não é? Operatório. Que é uma cirurgia muitíssimo complicada. Ou fisioterapia. Que também é uma morosidade, portanto, Sim. há pessoas que andam anos na fisioterapia. Exatamente. Eu posso tratar este problema consigo? Com osteopatia, pode sim. A osteopatia é mesmo criada para isso, para mobilidade, para trazer a mobilidade, nós somos os investigadores da mobilidade. Se o nosso corpo não está correspondendo bem, ele vai responder de uma forma dolorosa. Nosso cérebro vai mandar esse impulso. Quando começa a doer, então a gente já sabe que tem algum problema vertebral, ou muscular, ou ligamentar. Então o osteopata é a área correta para isso, para buscar esse equilíbrio. Não vamos invalidar que a fisioterapia exista, sim, que a fisioterapia existe para os focos dela. São os problemas traumáticos, os problemas de mobilidade forçada, não é? A pessoa foi atropelada, quebrou um osso, rompeu um músculo. A fisioterapia vai ajudar nessa área, tanto que são várias sessões, que é para estimular mesmo aquele músculo a voltar à sua mobilidade. A osteopatia são para os processos mais crônicos, os processos que incomodam mesmo, aquela dor chata que não passa, aquela maneira que você senta e quando levanta já tem aquela dor na perna, que não consegue se movimentar, ou vai correr na esteira, conforme você estava falando, e depois quando sai da esteira, estava fazendo exercício e sai e está com dores. A culpa não foi da esteira, a culpa foi do meu exercício estupidamente mal executado, porque eu agora quero ser uma yoga girl, e eu acho que eu excedi-me no meu alongamento, eu acho que eu forcei os meus ligamentos. A palavra é esta, eu forcei, e neste momento eu estou com uma dor há 2 semanas, eu acho que já é quase crónica. Então temos que tratar. Portanto, doutor, conseguimos tratar. Agora eu tive consigo no seu gabinete, estamos a passar aqui algumas imagens dos exercícios que foram feitos. Sim. O doutor quer explicar o que é que está a fazer nesta imagem para me aliviar um bocadinho aqui as minhas tensões? Então, nas imagens a seguir, eu estou fazendo alguns alongamentos que são para fazer o aquecimento dos músculos, preparando ele para as manipulações, que são aqueles famosos estralos. Faço também muitas massagens, tiro as contraturas musculares, vou trabalhar todo o tecido e fazer as medições. Fazendo tudo isso, usando também algumas ferramentas como as ventosas, as bandas de neurotapping, que vão ajudar, auxiliar no tratamento. Então, no final disso tudo, eu vou fazer as manipulações, que é equilibrar a sua postura, equilibrar os seus ossos, deixar tudo da melhor forma possível. Também posso dar um recado aqui para o seu público, que a osteopatia ela é feita mesmo para equilibrar, conforme eu estou falando aqui desde o início. O que acontece é o seguinte, pense você atleta, ou você que trabalha o dia todo, ou que você é sedentário. Se você tem o corpo desequilibrado, você vai fazer um exercício físico, por exemplo, e vai fortalecer a musculatura. É o que a gente quer, fortalecer a nossa musculatura, ter uma melhor, uns para estética, outros para saúde. O que acontece pense se você está fortalecendo a sua musculatura e o seu corpo está desequilibrado, você está fortalecendo um desequilíbrio do seu corpo. Então, se você é atleta e procura melhorar o seu desempenho, a sua qualidade de vida, você tem que ter o seu corpo equilibrado. Se você tem um corpo desequilibrado e fortalece esse corpo, você vai fortalecer muitas lesões no seu corpo. Então fica aí a dica. Quer melhorar a sua qualidade de vida, quer melhorar o seu desempenho, em qualquer desporto que você faça, ou até na sua vida normal, no trabalho, equilibra o teu corpo primeiro e depois começa as atividades. Entenderam, não façam como eu. Primeiro o doutor, depois o restante. Mas agora, nós estivemos ali a fazer tivemos uma conversa de backstage
E o doutor disse-me que a osteopatia também o ajudou, e existem os seus pacientes, que são casos comprovados, a tratar problemas de disfunção erétil, portanto, problemas estes que a maior parte, a maioria dos homens acha que é para o resto da vida. Eu tenho um problema de disfunção erétil, eu vou ter que tomar medicação para me auxiliar o resto da vida. Exatamente. Quer falar sobre essa sua experiência? Claro. Bom, a osteopatia, ela tem várias vertentes. Nós até agora falamos sobre a osteopatia estrutural, mas ela tem a osteopatia cranial, que serve mais para as crianças, e a osteopatia visceral. A osteopatia visceral serve mesmo para esses tipos de problema. Muitos homens têm disfunção erétil porque a parte inervatória não está correspondendo bem àquilo que ela veio fazer. Então, colocando corretamente os ossos no lugar, as vértebras no lugar, a parte inervatória começa a funcionar melhor, dando um estímulo, o cérebro começa a dar um estímulo melhor para aquela disfunção erétil, e então começa a funcionar melhor, com uma qualidade melhor. Mas não é só para disfunção erétil. As mulheres começam a ter uma menstruação mais regrada, mais certinha, as cólicas menstruais desaparecem, os problemas digestivos somem de vez, o sono volta a aparecer de novo. Prisão de ventre. Prisão de ventre, desaparece tudo, porque com o equilíbrio de tudo, o nosso intestino também fica equilibrado. Não é só a parte óssea, o nosso corpo é um todo, ele é formado, todo ele precisa dele todo. Então, ele é formado para uma área ajudar a outra. Se você tem problemas de intestino, é porque você tem alguma disfunção inervatória também. Então, a parte óssea, colocando equilíbrio, vai melhorar a função do intestino. Por outro lado, se você tem um problema no intestino, pode inflamar a parte muscular, fazendo com que o músculo se tensione e também desequilibre a parte óssea. Então, uma coisa é ligada à outra. E convém, então, neste caso, fazer acompanhamento para estes casos. Exatamente. E podem procurá-lo para isso, porque as pessoas recorrem sempre muito à medicação. Exatamente. No caso dos homens, Cialis e esses remédios, o Viagra. Pois é, pode sim. A osteopatia pode ajudar bastante nessa área, como já ajudei vários pacientes meus. Cólicas menstruais, eu não conheço mulher que não sofra com elas. E o que é que a gente faz? Trifene 600 para cima, 1, 2, 3, 4, até as dores aliviarem. Portanto, o que também não é bom, não é? Porque chega uma altura que eu acho que o organismo deixa de responder à medicação, torna-se um placebo. E para a prisão de ventre, quem não toma laxante hoje em dia? Quase todas as mulheres que eu conheço tomam laxante. Exatamente. Isso pode estar associado. Se o problema não for hormonal, ou se não for das pílulas que tomam, alguma coisa, a osteopatia vai ajudar com certeza. E agora, relativamente à alimentação, porque nós sabemos corpo são, mente sã. Exatamente. Portanto, uma postura correta, um equilíbrio postural também traz outros benefícios para o corpo. A alimentação também ajuda, conseguindo equilibrar as duas coisas, o consumo de água, uma alimentação equilibrada, assim como o treino, que disse que também tem os seus benefícios. Claro, eu não sou bem um nutricionista, mas eu consigo assimilar muito bem e equilibrar muito bem essas coisas. Todos os pacientes que vão no meu consultório, eles saem de lá com uma lição de vida. Eu não deixo ninguém sair dali mal colocado no que diz respeito à qualidade de vida. Então eu vou estimular ele a perder peso, ou não precisa perder, tá bom, porque tem pessoas que têm um pouquinho mais de peso, mas tem uma qualidade muscular muito boa. Então não precisa estar sempre falando, tem que perder peso, às vezes incomoda muito, né? Então basta você conseguir fazer. Há pessoas que se sentem bem com o biotipo delas. Exatamente. Portanto... E aí cabe a nós entender se esse biotipo dela está fazendo mal ou se está fazendo bem. Felizmente ou infelizmente, eu tenho que sempre dar a dica, olha, tem que perder peso. Tem uns que não gostam de ouvir, mas tem que perder peso. E acaba entendendo por quê. Porque eu começo a explicar uma série de coisas que eu já vou lá para psicologia, já vou lá para alimentação, começo a encarar a vida da pessoa como se fosse a minha, e ela sai dali já com uma outra perspectiva. Eu tenho pacientes meus que era totalmente sedentário e saiu dali e virou atleta de alta competição. Por quê? Porque eu estimulei ele, eu falei, não, que vai correr bem e tudo. Eu equilibrei, tirei a dor do paciente. Ele falou, poxa, aquele osteopata tirou a minha dor. Eu vou começar a seguir o que ele está falando. Porque o doutor tem pedagogia e é preciso ter pedagogia também. É isso. E diga-me uma coisa, eu há pouco tempo estava a ver uns vídeos no YouTube. Sim. E por acaso estava até a mostrar um vídeo de um osteopata na Índia
que estava a tratar um menino com sérios problemas ósseos, portanto ele nasceu com graves deformações e cresceu com essas deformações, tanto que ele nem sequer se conseguia erguer, a cabeça dele andava para baixo, a coluna completamente curvada, mãos tortas, pernas, e assim ao final de um tratamento intensivo de 6 meses com ele na clínica, isto na Índia, estava um jovem, um adolescente completamente normal, portanto com uma postura direita, nem parecia o mesmo rapaz que entrou ali no gabinete, portanto uma criança que nasceu assim com essas deformidades, conseguiu erguer-se através da osteopatia. Estes casos já lhe passaram pelas mãos, isto é possível? Eu vi este, não sei se existem muitos mais. Sim, é possível, desde que o terapeuta conheça profundamente da anatomia, fisiologia e saiba trabalhar com as mãos, fazer as manipulações, e que as pessoas tenham esse entendimento de que nós podemos ajudar e se entreguem nas nossas mãos, nós conseguimos sim colocar mais alegria na vida dessas pessoas. Doutor, e agora daquilo que vemos da minha consulta consigo, sim, o que é que eu tinha afinal na minha anca? Você tinha um processo de nervo ciático, seu nervo ciático estava um pouco inflamado, um pouco bloqueado por alguns músculos ali. E esse processo está vendo um processo simples, basta fazer alguns alongamentos. Não é qualquer alongamento, não é um alongamento como fazer exercício físico e tem que alongar, não. São alongamentos a nível terapêutico. Cada alongamento é específico para cada paciente, para cada lesão e patologia. Então, no seu caso, eu vou te passar aqui os alongamentos, te passei os alongamentos, e esses alongamentos são específicos para você e é desse lado e esse alongamento que vai te ajudar. Então, são coisas simples, né, baseadas em mecânica e que nós conseguimos resolver com facilidade. Postura de sentar. Estou bem sentada? Está bem sentada, tens uma boa postura. Estou a corrigir com o ginásio. Tenho que agradecer também à nossa produção, não é? Porque o Adilson, antes de começarmos esta gravação, veio aqui carinhosamente colocar a minha almofada para me ajudar a estar direita. Muito obrigada. Prestei atenção nisso. Muito obrigada. O meu marido está-me sempre a ralhar, está sempre a dizer que eu estou uma reca, portanto eu hoje estou bastante feliz. Aí em casa ficaram por dentro de tudo o que podem ter visitando o nosso Dr. Rafael. Uma consulta de osteopatia pode fazer muito mais por si do que a automedicação ou do que a prática errada ou inadequada de exercício físico, e já sabe que fazer uma consulta com o Dr. Rafael Barreiros é sempre uma lição para a vida, porque não é uma simples consulta de osteopatia, vai sair lá com outra moral e outra visão do mundo. Doutor, quer deixarem um conselho lá para casa, os seus contactos? O doutor, as pessoas que nos assistem lá em casa podem encontrá-lo em que locais? Bem, eu estou em Talatona, lá em Talatona, no Belas Business Park, tenho lá um consultório, também estou na Clínica Bom Senso, aqui na cidade, em Alvalade. Vocês podem me encontrar também no Instagram para tirar suas dúvidas, que é no @osteopata.rafael.barreiros, tá? E eu vou estar lá para colocar vocês a par de todos os seus problemas e tentar ajudar na qualidade de vida de cada um de vocês. Vejam o Instagram do Dr. Rafael Barreiros. Produção, só favor, a janelinha do Instagram aqui ao lado do doutor. Doutor super famoso, tem pessoas muito conhecidas. Então deem lá uma vista de olhos. Eu gostei muito dos seus vídeos, tem bastantes vídeos explicativos, passo a passo. O seu contacto, doutor, quer deixar algum contacto móvel sem ser o Instagram? Sim, é o 94 96 93 564. Portanto, 94 96 93 564. 564. E está o contacto do Dr. Rafael Barreiros. Não hesitem. Espero que tenham gostado muito desta edição. É um prazer estar convosco, gravar para vocês, fazer programas para vocês aí em casa. Deixem os vossos comentários depois no final do programa. E agora vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer mais uma vez ao Restaurante TN pela cedência do espaço. Quero agradecer à boutique no Talatona Shopping, à Eurostore, que me cedeu este vestido lindíssimo e estas sandálias. A Lécia Cabeleireiros, que é quem trata da minha pele e do meu cabelo. E por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever a nossa página de YouTube em Lifestyle em Português, programa Bem Viver, e sigam-nos no Instagram para estarem a par de todos os conteúdos e todas as novidades.
Então por hoje é tudo, um grande beijinho e não se esqueçam de bem viver.